Olá pessoal, falaremos nesta aula sobre sistemas de monitorização hemodinâmica invasiva. Este é um conteúdo introdutório a toda a parte de monitorização hemodinâmica quando nós estamos nos referindo aos sistemas de pressão invasiva, à disponibilidade de equipamentos e todos os protocolos que nós temos na prática clínica ligados à segurança, qualidade, como indicadores importantes na aferição desses valores. Trago aqui referências importantes para vocês, que foram utilizadas na construção dessa aula, como o livro do Elias Nobel, um tratado aí de hemodinâmica e estados de choque, o livro de enfermagem e terapia intensiva de prática baseadas em evidências, da Renata Pietro e José Melquiades, e também um outro livro de referência que é Cuidados Críticos em Enfermagem, de Morton, para condução e fundamentação deste conteúdo. Devemos chamar atenção sobre indicações de monitorização hemodinâmica invasiva, e aí as principais são instabilidade hemodinâmica, a hipotensão ou hipertensão grave, então deixando claro que não é somente estado de choque. Pacientes com crise hipertensiva, com lesões de órgão-alvo, também com uso de drogas vasoativas, necessitam de monitorização invasiva. Situações de arritmias graves, pacientes em pós-operatório, tanto na execução, no transoperatório, quanto no pós-operatório de grandes cirurgias, a necessidade de coletas de gasometrias frequentes e também o controle rigoroso da resposta à infusão de drogas como noradrenalina, epinefrina, dobutamina, dopamina, milrinona, vasopressina, assim como nitroprusiato de sódio, que é um vasodilatador. Aqui eu trago para vocês uma tela que ela representa um monitor multiparamétrico, e podemos observar aqui uma onda de um eletrocardiograma contínuo, de um registro da monitorização cardíaca do paciente. Esta onda amarela aqui na parte superior, representando a saturação periférica de oxigênio, com a onda de pleximografia. E aqui, que será foco nessa aula, as medidas de pressão invasiva. Observamos aqui uma curva de BP, ou a pressão invasiva. Discutiremos aqui sobre o aspecto da onda e também a medida que é feita na tela do monitor. Podemos observar aqui um valor agora de sistólica de 123, diastólica agora 8,6, e ele obtendo um valor de média aqui neste momento de 96. E observem que esse dado é dinâmico, por isso a importância da monitorização contínua. E ao mesmo tempo, quando estamos utilizando esse sistema de pressão invasiva, podemos monitorar, além de curva de pressão arterial, débito cardíaco contínuo pela análise de contorno de curva com equipamentos específicos, catéter de termodiluição pulmonar, como o chamado catéter de Swan-Ganz, em que neste caso ele apresenta a curva de pressão de artéria pulmonar, assim como outros parâmetros invasivos, como medida de pressão intraabdominal, medida de pressão intracraniana e qualquer outra medida que a gente precise de um módulo de pressão invasiva. Um exemplo importante que nós teremos que monitorar a qualidade dessa medida, trago aqui análise e tipo de curva de contorno da curva de pressão arterial invasiva, representando aqui, como nós discutimos, que no monitor eu terei a apresentação do valor da sistólica, da diastólica e da média. Não se esqueçam de que este cálculo da média ele vem de 2 vezes o valor da diastólica mais o valor da sistólica dividido por 3. E aí ele me acusa na tela o valor de média. Isso é tão importante porque, por exemplo, para um adulto, nós consideramos hoje hipotensão uma sistólica menor do que 90 ou a PAN representada por um valor que não deve ser menor do que 65 milímetros de mercúrio. Aqui temos uma representação esquemática de um ponto 1, que é a subida sistólica,
Isso aqui é a análise de contorno de uma curva de pressão arterial, tá? Observamos que ela vai acompanhar a dinâmica do ciclo cardíaco. Então, 1 é a subida sistólica, 2, a pressão sistólica de pico. No ponto 3, nós temos a descida sistólica e já vamos observar aqui no ponto 4 o nó dicrótico, que ele reflete o fechamento da válvula aórtica. O ponto 5, chamado de rampa diastólica, até que no ponto 6 tenhamos aqui a pressão diastólica final, dando início ao novo ciclo. Observem, então, que este é um padrão de qualidade de curva de pressão arterial invasiva e nós discutiremos no decorrer da aula como que serão ajustados e calibrados os equipamentos e análise também de alteração nesta medida. Então, de antemão, falaremos aqui sobre a montagem do sistema de monitorização invasiva. Nós devemos sempre contar com um monitor multiparamétrico, um cabo de pressão compatível com o modelo de transdutor de pressão e o monitor multiparamétrico, um kit transdutor de pressão, de acordo com o fabricante, né, da instituição que fornece por licitação para a instituição. Esse kit chamado de KDT, né, o kit transdutor de pressão, ele é um conjunto composto por esse tubo extensor não complacente, é um tubo de paredes mais rígidas, uma torneira de 3 vias, assim como um transdutor de pressão com dispositivo de flushing, uma via de conexão com cabo de pressão e um equipo para conexão à bolsa de solução salina. No caso de monitoramento da pressão arterial, teremos que ter todo o kit específico para punção arterial invasiva, incluindo catéter, solução salina, materiais de paramentação e bandejas cirúrgicas, assim como também teremos que ter disponível a bolsa pressórica compatível com o tamanho da bolsa de solução salina. Demonstro aqui para vocês, então, que o kit de monitorização invasiva, ele é conectado na linha arterial do paciente, ele é preenchido por uma solução salina estéril, e aqui nós temos o chamado domo ou domus, que ele converte pressão mecânica do fluxo sanguíneo em atividade elétrica ao monitor. Por isso que é importante ter os equipamentos compatíveis, e eu destaco aqui, nesses monitores multiparamétricos, quando são modulares, a importância da disponibilidade do cabo específico que vai ser conectado ao transdutor de pressão descartável, assim como os módulos que podem ser incorporados nos monitores para medidas de pressão invasiva. Eles são conhecidos como módulos de IBP. Aqui eu trago a demonstração, sem nenhum conflito de interesse. Eu optei aqui por demonstrar, né, um produto de acordo com o fabricante, que é o que eu trabalho na instituição de um serviço público atualmente, mas sem nenhum conflito de interesse na divulgação desse equipamento. Então esse aqui que é o KMP, que é o Kit de Monitorização da Pressão Invasiva. Ele vem disponibilizado pelo fabricante com uma garra modular, para facilitar a montagem, e cabos específicos, né, que vão ser adaptados ao sistema transdutor descartável. Então, esse sistema geralmente ele é composto por um tubo conector, uma torneira ou 2 torneiras, vai depender da especificação, na monitorização da pressão de átrio direito, na curva de contorno arterial, na pressão venosa central. Teremos também um dispositivo de lavagem do sistema valvulado e pressurizado, assim como o transdutor propriamente dito e mais uma torneira próxima ao transdutor para zeragem do sistema. Então, que nós podemos observar que o domo ou domus, especificamente, que é esse corpo aqui do transdutor descartável, representado aqui por essa estrutura.
ele terá um dispositivo de flushing, em que ele libera a pressão do dispositivo, fazendo uma lavagem flushing rápida, e ele é um sistema que garante lavagem contínua do sistema, desde que pressurizado, conforme discutiremos aqui. Muito importante porque esse sistema, quando conectado na linha arterial do paciente ou na linha venosa, por dânulas intermediárias, como essa torneira valvulada, eu consigo fazer coleta de amostras sanguíneas. Aqui, demonstro mais uma vez a estrutura do transdutor de pressão, em que nós temos aqui um transdutor com chip, em que ele converte a pressão mecânica em uma atividade elétrica no monitor, a torneira de zeramento, um encaixe que ele assegura em unidirecional e esse dispositivo de flushing, em que eu aperto esse dispositivo, que eu puxo essa lingueta, também chamada de snap tape, e eu faço uma liberação de lavagem contínua do sistema, conforme verificamos aqui até no vídeo de demonstração de um fabricante. Observem que já temos disponível no mercado essas dânulas com efeito autolimpante, que ela permite o fluxo contínuo e a limpeza completa, dispensando então o uso de agulha para coleta de amostras sanguíneas. Importante porque o posicionamento desse transdutor ao paciente ele vai depender muito da rotina da instituição. Podemos observar que nos Estados Unidos é muito comum o posicionamento desse domo ou transdutor descartável acoplado ao membro do paciente. E esse membro ele vai ser posicionado no eixo de referência, conhecido como eixo flebostático. Assim como aqui estamos vendo um paciente numa sala de procedimento, pode ser um centro cirúrgico ou uma sala de procedimentos hemodinâmicos, em que o transdutor de pressão com a garra de suporte eletrônico está posicionado em um suporte de soro, em que ao mesmo tempo ele tem uma bomba que pressuriza essa bolsa 300 milímetros de mercúrio e a bolsa específica do fabricante, onde que eu tenho a solução salina que será infundida na linha arterial do paciente para fazer a lavagem contínua e evitar a obstrução. Então, como procedimento operacional, podemos chamar a atenção aqui da importância da higienização das mãos. Nós abriremos a embalagem do transdutor e vamos inspecionar todos os componentes, garantindo que todas as conexões estejam seguramente conectadas. Vamos posicionar o transdutor de pressão em um suporte compatível, conectar essa bolsa de pressão de infusão de solução salina. Teremos que fazer o preenchimento dessa bolsa de forma gravitacional, preenchendo os tubos extensores para retirada de ar do sistema antes da conexão ao paciente. E também vamos inserir essa bolsa de solução salina, colocando ela numa posição que esteja no mínimo a 60 centímetros acima do eixo flebostático, que é o posicionamento do transdutor de pressão. Mostro aqui para vocês duas opções que nós temos no mercado de uma bolsa que já vem acoplada a uma bomba de pressurização, neste caso do fabricante chama de Primary Smart, que é uma bomba como se fosse uma bomba de infusão, mas ela emite pressão contínua nessa bolsa plástica. E a nossa pressão recomendada na literatura é de 300 milímetros de mercúrio, para que a gente faça uma lavagem aqui, em torno de 3 ml/hora em pacientes adultos desse sistema de lavagem contínua. Então é importante a retirada do ar do sistema, puxando o dispositivo de flushing de forma gravitacional. Pressurizaremos o sistema a 300 milímetros de mercúrio e, posteriormente à retirada de ar de todo o sistema, faremos também a troca das tampas vazadas do dispositivo, porque o dispositivo vem do fabricante com tampinhas justamente daquela dânula de 3 vias que elas são perfuradas para esterilização a óxido de etileno.
E para que a gente não tenha nenhuma perda de pressão no sistema, faremos a troca do sistema de tampinhas vazadas pelas tampas que já vem no próprio kit do fabricante, conectando então o transdutor de pressão ao monitor multiparamétrico. E é muito importante que eu devo conectar esse tubo extensor do transdutor ao catéter arterial ou venoso, aspirando, lavando o catéter para avaliar se há qualquer obstrução, removendo assim bolhas residuais. O que nós chamamos de eixo flebostático é uma medida que ela equivale à interseção do quarto espaço intercostal e da linha axilar média. Lembrando que a cabeceira do paciente ela poderá ser elevada de acordo com a indicação clínica na unidade, entre 45 e 30 graus, e o eixo ele acompanha a elevação da cabeceira. Então, as pressões fisiológicas elas são medidas em relação à pressão atmosférica. Então, esse transdutor ele terá que ser posicionado no eixo flebostático e também zerado, calibrado, né, à pressão atmosférica para eliminar o impacto nas leituras. Um ponto importante no protocolo, e aqui eu demonstro até uma imagem de posicionamento de cabeceira, em que eu posso ter um paciente a 0 graus, a 30, a 45. O que importa é o acompanhamento do eixo de acordo com o posicionamento de cabeceira. Vamos utilizar geralmente uma régua de laser, tá? Ou uma régua de estrutura rígida, né? Para que a gente possa fazer o posicionamento entre eixo flebostático e o suporte onde que estará a garra do transdutor de pressão. O nivelamento ele deverá ser feito com a posição em que a cabeceira permanecerá, e nós devemos lembrar de sempre verificar novamente a posição dessa cabeceira durante o turno de trabalho, pela própria dinâmica de cuidado, de transporte, mudança de decúbito e procedimentos que serão feitos ao paciente. Um dado muito importante, que é uma informação do fabricante, e esse é um dado que muda o fabricante, mas as pressões operacionais são contínuas ou constantes, que quando nós pressurizamos essa bolsa com a solução salina a 300 milímetros de mercúrio, faremos uma lavagem contínua do sistema em torno de 3 ml hora, podendo variar com um para baixo ou um para cima, ou seja, uma variação entre 2 a 4 ml por hora. E quando eu vou apertar o botão de flushing ou o chamado snap tab, que é justamente o dispositivo para liberar o fluxo, independente da pressão contínua, eu já lavo o sistema numa velocidade maior, a 1 ml por segundo. Por isso que é importante entender a lavagem contínua em ml hora, que é em torno de 3, e se eu quero lavar o sistema rapidamente, após uma coleta sanguínea, para avaliar a perfusão do catéter, ou até mesmo melhorar a dinâmica da curva ao monitor, eu posso fazer um flushing, mas com controle de infusão de líquidos, lembrando que a cada 1 segundo ele vai infundir cerca de 1 ml na solução ao paciente. Aqui eu mostro para vocês um vídeo do fabricante, neste caso, né, do kit de KMP, que é chamado então kit de monitorização de pressão invasiva. É um vídeo bem didático em que ele mostra todo o procedimento operacional de montagem e calibração do sistema. Vamos lá. Neste vídeo, apresentaremos o kit de monitorização de pressão arterial invasiva ZAN, o KMP. Para a montagem do sistema será necessário o clamp, o cabo para diversos modelos de monitores, caixas diferenciadas por cores e o transdutor de pressão com diferentes configurações. Fazem parte do KMP as clamps, as caixas, o transdutor e os cabos. O clamp possui um parafuso grande para fixar no suporte de soro na altura da linha axilar média do paciente. Muito fácil de ajustar as mudanças de altura. Os outros dois parafusos fixam as caixas.
para 1, 2 ou 3 transdutores. Na parte traseira, há um acessório para a fixação dos cabos. As caixas possuem cores diferentes para a identificação de cada canal de pressão. Vermelho para a pressão arterial invasiva, azul para a pressão venosa central, incolor para ser usado de forma universal. O transdutor de pressão possui encaixe unidirecional, torneira do zero e dispositivo de flush, que pode ser acionado de 2 modos: apertar ou puxar, e conector com cúpula protetora contra respingos com trava de segurança. Os cabos possuem compatibilidade com diversos monitores disponíveis no mercado. Evite a tração dos cabos e conectores para que não danifique a conexão. Conecte o cabo mic à caixa. O cabo possui a parte fêmea e a caixa a parte macho. Encaixe de forma unidirecional e, em seguida, gire até fixar. Isso garante que o cabo fique firme e seguro, evitando que se solte acidentalmente. Ajuste a caixa no centro da garra e aperte os parafusos até que fique firme sem apertar muito. Na parte traseira, há um acessório para a fixação dos cabos. Encaixe o transdutor descartável na placa de cima para baixo. O cabo com o conector RJ11 será conectado ao conector da caixa. Há apenas um lado correto para encaixe. Sempre seta com seta. Quando fizer o clique, está encaixado. Para retirar, não puxe o cabo. Aperte nas ranhuras, destrave e puxe. A base angulada do transdutor facilita a zeragem, que deve ser feita no início e a cada mudança de decúbito. Para zerar, basta fechar a via do paciente e abrir para a atmosfera. E para zerar no monitor não precisa dar o flush. A tampa perfurada branca é apenas para a esterilização interna do produto. Troque-a assim que montar o sistema. O kit contém 2 tampas extras para troca. Dual flush, aperte ou puxe. Recomendamos sempre apertar, pois é mais fácil e seguro. O flush acionado infunde 1 ml por segundo no paciente. Ao final, preencha o sistema por gravidade com a ponta da extensão para cima, evitando a entrada de ar. Somente após o preenchimento, pressurize a bolsa a 300 ml de mercúrio para manter uma infusão contínua de 3 ml por hora. Com a infusão contínua, não há necessidade de heparinização do soro. O ponto de coleta do transdutor é valvulado com torneira que gira 360 graus. Não é necessário agulha. Basta colocar a seringa, abrir a via do paciente e retirar a amostra. Para realizar a limpeza correta do sistema, gire o off para o lado oposto do ponto de coleta. Acione o flush e limpe o sistema em uma única vez. A torneira valvulada mantém o sistema totalmente fechado e evita riscos de contaminação do paciente e do profissional de saúde, pois não permite o extravasamento do sangue. Os modelos do KMP diferem pelo comprimento da linha de pressão e quantidades de torneiras valvuladas, sendo um diferencial da ZAMI. Modelo 7004, o KMP de uso geral. O modelo 7005 possui 2 pontos de coleta, sendo um fora do campo estéreo. O modelo 7102 é um sistema fechado que oferece máxima segurança. Modelos para hemodinâmica. O modelo 7200 possui um transdutor com uma torneira de 3 vias e uma de 2 vias. O modelo 7203 possui manifold de alta pressão com base anatômica e conector Luer-Lock giratório, disponível on e off. KMP, um só conceito, várias soluções para apoiar o cuidado clínico. Muito bem. O vídeo ele deixa o procedimento operacional bem mais claro, né?
por todas essas etapas da instalação, da calibragem e da acurácia da medida. E aí eu destaco aqui também alguns cuidados muito importantes que já foram discutidos e eu reforço que eles compõem a sistematização da assistência, do cuidado a esses pacientes, como manter um nivelamento constante do transdutor com o eixo flebostático, e eu vou ter que refazer esse nivelamento sempre que as alterações na cabeceira e na altura da cama forem realizadas, assim quando ocorrer a mudança de decúbito do paciente. Recomenda-se checar o nível zero dos transdutores, ou o chamado zero atmosférico, a cada 4 horas ou a cada mobilização drástica dos componentes. Eu devo manter, então, esse sistema pressurizado. Aqui eu mostro para vocês uma bolsa que não é do modelo convencional, em que ela é insuflada manualmente pela pressão. E aí, observem que ela tem aqui uma pipeta de nivelamento da pressão. Observem que você posiciona a bolsa salina dentro da bolsa compressora plástica, ativa esse bombeamento aqui nessa estrutura azul e ele vai pressurizando a bolsa até atingir aqui na faixa verde a pressão de 300 milímetros de mercúrio. Muita atenção que conforme essa infusão vai sendo feita, nas horas, no decorrer do plantão, essa pressão ela pode ser reduzida, sumindo aqui da faixa operacional verde, e você pode precisar de insuflar mais a bolsa para retornar a essa posição de 300 milímetros de mercúrio. A troca dessas soluções, geralmente, ela deve ser feita no período que não exceda 24 horas e também sempre quando estiver com menos de 1/4 da sua capacidade, de acordo com a política institucional. É tão importante o nivelamento que às vezes eu posso informar para o médico, né, um valor de pressão que ela pode estar baixo, ele pode estar elevado, que ele não é real, e ele vai tratar o paciente de forma errônea. Observem aqui o impacto do nivelamento na leitura da pressão arterial. Então, a leitura da pressão intravascular ela pode variar negativamente, impactando o nivelamento não adequado do transdutor de pressão. A literatura ela aponta que há cerca de cada 2,5 centímetros de desnivelamento, ele corresponde a 2 milímetros de erro na leitura pressórica. Observamos aqui, nessa primeira imagem, o transdutor, que é o DOME, que ele está aqui, né? A gente observa que se o coração estiver 25 centímetros abaixo do transdutor de pressão, isso implicará em um valor pressórico 20 milímetros de mercúrio abaixo do valor real. E já, se o coração do paciente estiver 25 centímetros acima do transdutor de pressão, isso implicará em um valor pressórico de 20 milímetros de mercúrio acima do valor real. Então, é impactante, e aí chamamos a atenção dessa importância do impacto do nivelamento na leitura da pressão arterial. Quando falamos de zeramento ou calibração do sistema, temos que sempre fazer essa calibração no mínimo em torno de a cada 4 horas, checando o posicionamento e fazendo o zeramento, e aqui eu demonstro em um vídeo este procedimento à beira-leito. Galera, hoje a gente vai aprender a zerar a PAI. E o que é isso? Eu vou igualar a pressão do circuito, que é esse aqui, da bolsa pressórica, com a pressão atmosférica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar, eu vou tirar e ignorar a via do paciente. A via do paciente sempre vai ser o transdutor, que é mais durinho. Esse aqui, ó, é o que é molinho, tá? Então, ó, fechei pro paciente. Ali ele já começou a mostrar que foi desligada a via do paciente. Vou tirar essa rosquinha e a gente vai zerar ali. O monitor vai ter a mesma função, que é aqui de zerar, tá? Então a gente vai clicar aqui, ó, na que está excluída a via do paciente, por estar linha reta, e a gente vai apertar aqui, ó, arte a 0, ou aqui no 0 aqui embaixo, dá no mesmo. E aqui ele vai mostrar pra gente que ele zerou, aqui, ó, arte 0. E aí agora a gente volta aqui, deixa o circuito aqui, ó, voltado pra bolinha, essa aqui eu já coloquei outra, tem que trocar, tá? E aí deixa o circuito conectado entre o paciente e a bolsa pressórica. E aí a gente vai ter a pressão fidedigna. Muito bem.
E esse zeramento, então, lembrando que ele deverá ser feito com frequência, né, eu tenho que garantir que o sistema esteja livre de bolhas, sangue, coágulo, dobras e obstruções e que as conexões estejam firmemente conectadas. Eu avalio a frequência da resposta do sistema pela realização do teste de onda quadrada a cada 6 horas. Além desse zeramento que é feito no monitor, existe um padrão de excelência na verificação do sistema que nós explicaremos agora, que chama flush test ou teste da onda quadrada. Vamos monitorar frequentemente perfusão, coloração e a temperatura do membro cateterizado. Este aqui é um cuidado de enfermagem fundamental à beira-leito, que a partir do momento que foi inserido, como aqui mostra, um catéter Certofix monolumen, um catéter de punção arterial, introduzido na artéria radial, em que ele pode gerar um espasmo, ele pode gerar um coágulo, que é um trombo, que vire um êmbolo, e a partir disso eu tenho que monitorar, avaliando após a punção, pelo menos de 15 em 15 minutos, nas primeiras 2 horas, e pelo menos de hora em hora no decorrer das horas subsequentes, o tempo de enchimento capilar, a temperatura da mão e se não há cianose de extremidades, que isso pode estar correlacionado à introdução do catéter, à fixação ou até mesmo à compressão por um curativo, obstruindo o fluxo arterial e a perfusão. O curativo, assim que é feito o procedimento, ele vai ser feito pelo médico ou pelo enfermeiro. Lembrando que cateterismo arterial, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que ela autoriza o enfermeiro capacitado a inserir o catéter, e a troca de curativos ela será um ponto importantíssimo na prevenção de infecções relacionadas a esse dispositivo e de preferência utilizando filmes transparentes para que eu possa ter uma visualização e inspeção diária do catéter e até mesmo vigiando se não há presença de sinais flogísticos. E a literatura recomenda, e o fabricante, que todo esse sistema seja trocado, não o catéter ele deve ficar o menor tempo possível, mas o sistema transdutor de pressão descartável trocado no máximo a cada 96 horas. Aqui nós discutiremos um ponto importante que é o chamado teste da onda quadrada ou flush test. O que significa? Ele é o método padrão para avaliar a fidelidade da curva de medida entre catéter, tubulação e transdutor, e ele deve ser realizado através do dispositivo de flush rápido, que nós chamamos aqui de snap tape. E o objetivo ele vai ser determinar se o sistema possui um amortecimento adequado de curva, para que ele reflita uma curva de pressão arterial sem distorção de valores. Então, esse equilíbrio ele vai depender da resistência, da complacência e da massa do sistema. Quando nós estamos utilizando aqui, como a demonstração dessa imagem, em que você puxa essa lingueta ou snap tape, você libera o sistema para uma lavagem flush. O termo dumping, do inglês, ele significa amortecimento. Então, toda curva terá um amortecimento. O que nós temos que avaliar se esse amortecimento ele é o esperado ou se ela pode estar com hiperamortecimento ou subamortecimento. Quando o flush é acionado, nós teremos então aqui a liberação de uma pressão. Por essa compressão da bolsa, um fluxo de 300 milímetros de mercúrio, nós vamos interromper a curva de medida arterial e observem que surge uma onda quadrada. Por isso que ele é chamado teste da onda quadrada. E após liberar o flush, nós deveremos observar o retorno da baseline, do padrão de curva de referência, contando aqui o número de oscilações que teremos ao final da onda quadrada, ao retorno do padrão de onda do sistema. Então, aqui eu descrevo e mostraria um vídeo simples também, mas bem didático, sobre a ativação e o teste da onda quadrada. A ativação. O profissional, então, ele aciona rapidamente a válvula de descarga, que é o flush, na linha arterial. Observa no monitor a onda, com uma subida súbita de pressão,
formando a onda quadrada, e ela será seguida por uma queda brusca quando o flushing é liberado. E aí nós faremos a contagem das oscilações, que é definido como overshot. Após a liberação, o sistema ele vai oscilar, gerando picos, antes de retornar à linha de base. Observem que o ideal é que eu tenha de 1 a 2 oscilações antes do retorno da curva aos valores adequados. Quando eu tenho menos de uma oscilação, significa que o sistema está superamortecido. E olha o impacto. Isso subestima a PA sistólica e superestima a PA diastólica. Já se eu tenho mais de 2 oscilações, o sistema ele está então subamortecido. E o que ele impacta? Ele superestima a PA sistólica e ele subestima a PA diastólica. Vamos aqui observar nesse vídeo a demonstração do flush test. Olha só, pessoal, aqui demonstrando para vocês o teste da onda quadrada na prática. Eu vou fazer um flush aqui a 300 mm de mercúrio. Preste atenção ao final. Perceba que ao final dele houve 2 oscilações e retornou normalmente para a curva de PAI. Ou seja, aqui eu não tive nenhum subamortecimento, que é quando eu tenho várias oscilações antes de retornar para a curva de PAI. E nem tive também um superamortecimento, que é quando praticamente eu não tenho nenhuma curva, né, antes de retornar para a curva, então, normalmente de PAI. Beleza? Então significa que esse teste de PAI que eu fiz é um teste de onda quadrada normal. Beleza? Grande abraço para você, Rafael. Pessoal, muito importante, aqui eu até utilizo referência do Nobel, né? Isso aqui é um conteúdo frequentemente cobrado em provas de concurso público, porque ele é padrão de qualidade de teste de onda. Então aqui uma demonstração esquemática que resume essas informações. Lembrando, para realizar o teste eu vou seguir os seguintes passos. Primeiro, eu vou apertar aquele dispositivo de flushing, o snap tabe, do transitor de pressão por alguns segundos. Eu vou observar, então, o platô gerado, que é esta onda quadrada na curva pressórica, exibida no monitor de cabeceira. E, como terceira etapa, eu vou contar esse número de oscilações que existem ou não após a onda quadrada. E eu vou observar, então, contando essas oscilações após o platô e observando a distância entre elas. Então, o que nós chamamos a atenção? Quando nós temos uma curva pouco amortecida, nós temos mais de 2 oscilações antes de retorno ao padrão de curva normal. Eu tenho, então, uma superestimação da pressão sistólica. Nessa segunda figura, eu já observo um amortecimento adequado, quando ocorre de 1 a 2 oscilações antes do retorno da curva ao valor adequado. E, apesar do livro do Nobel trazer essa informação, que uma curva superamortecida, ela vai ter menos de 1 ou menos de meia, ele põe 1,5. Quer dizer, quando eu tenho essa oscilação, eu vou ter um parâmetro de 1 a 2 oscilações, normal. Acima de 2 oscilações, curva pouco amortecida. E se eu não tenho nenhuma, ou até uma, ou pelo menos metade de uma oscilação, eu vou ter aqui uma curva chamada de superamortecida, em que ela subestima a pressão sistólica e a pressão diastólica, nesse caso, geralmente ela não é afetada. Mais uma representação esquemática para que vocês vejam, justamente sobre essa frequência de resposta ótima. Aqui, uma curva representando o amortecimento ideal, que é aquela curva mais fisiológica, com valores fidedignos, com contorno de pulso com maior acurácia. O overdamped, que é o hiperamortecimento, que ele registra uma pressão abaixo do ideal. Ou seja, após o flush eu tenho um retorno lento e pesado. E observem que é importante que nesse padrão de overdamped eu posso ter fatores que podem estar corroborando com isso, como catéter dobrado, extensão muito longa, conexões frouxas, coágulos, bolhas no circuito, assim como uma pressão reduzida na bolsa pressórica. E, ao mesmo tempo, o under
damped, que é o subamortecimento, que ele vai registrar uma pressão acima da real. A curva, geralmente após o teste da onda quadrada, ela tem um retorno geralmente vibrante, oscilatório, como estamos vendo aqui. Isso pode ocorrer devido a fatores como circuito longo, extenso, vasoconstricção, catéter pequeno para o diâmetro da artéria, assim como também o sistema defeituoso. Cabe aqui chamar atenção para as complicações desses procedimentos de instalar catéteres arteriais ou venosos para medida de pressão invasiva, chamando a atenção das principais complicações da sepse, da infecção. Culturas positivas, elas podem resultar aí da contaminação do ajuste da pressão. Então, o aumento de riscos de sepsemia, bacteremia, ele tem sido correlacionado à coleta de amostras de sangue, infusão de líquidos e também à trombose relacionada ao catéter. Todo esse cuidado de preenchimento, evitar bolhas no sistema, é tanto para acurácia de medida, mas também para que a gente possa evitar embolia gasosa. O ar ele pode entrar por conexões frouxas, mal adaptadas, de forma inadvertida e favorecendo embolia. A obstrução do catéter e o refluxo de sangue, se o sistema não estiver adequadamente pressurizado relativamente à pressão arterial, poderá ocorrer então um refluxo de sangue e obstrução do catéter. O excesso de infusão, então nós devemos controlar a pressão da bolsa pressurizadora a 300 milímetros de mercúrio, e isso pode resultar num aumento do período de dose excessiva e sobrecarga volêmica e até aumento da pressão arterial aos pacientes. E um ponto muito crítico, que é a leitura normal dos valores de pressão. Por quê? Se eu leio de forma inadequada, nós trataremos de forma adequada, principalmente se a equipe não calibra, não verifica. Então, isso não é papel só do enfermeiro ou do técnico, é uma atribuição de toda a equipe multiprofissional, incluindo o médico, que ao interpretar esse valor, ele deve conferir com a equipe se todos os procedimentos de calibração, zeramento, teste de onda quadrada estão sendo feitos. Eu gostaria de finalizar essa aula mostrando para vocês um vídeo que ele fala de boas práticas com o sistema de pressão, até porque hoje nós somos avaliados também com o zelo de equipamentos, a conservação, até porque são equipamentos de alto custo e que nós não temos tanta disponibilidade de troca em muitas unidades. Vamos lá. Se houver danos, desgaste ou mau funcionamento, substitua o cabo ou a caixa imediatamente. Encaminhe o cabo danificado para a ZANI, que dará o suporte necessário. Para desconectar o cabo, desfaça o giro e puxe suavemente. Não torcer o cabo. Desconecte o cabo da caixa segurando apenas pelo conector mic. Armazene o cabo enrolado de forma organizada para evitar danos. O RJ11 é um pequeno clipe de trava. Aperte as ranuras para desconectar o cabo corretamente. Nunca puxar pelo fio. Nunca puxar sem pressionar a trava. Nunca torcer. Nunca forçar se estiver preso. Nunca usar produtos abrasivos, cloro, água corrente ou solventes fortes. Nunca mergulhar cabos ou conectores em solução de limpeza. Nunca introduzir líquido dentro dos conectores. Utilizar pano macio, limpo e sem fiapos, levemente umedecido. Evitar aplicar diretamente spray ou borrifar líquido sobre a caixa. Seguindo essas práticas, você garante a durabilidade e segurança do equipamento. Essas são as referências que eu utilizei no decorrer da aula e continuarei à disposição de vocês para dúvidas sobre o conteúdo. Muito obrigado, um grande abraço.